Os alunos da Escola Estadual Joana Emília da Silva, sob o comando da professora de História Jadilma e outros professores, visitaram no dia 26 de outubro os principais pontos turísticos e históricos da cidade de Olinda, Pernambuco. Lá em Olinda, tivemos como guia turístico e histórico o nosso amigo Júlio, que é nativo de Olinda e conhece bem sua história e sua gente. Vou deixar os contatos dele aqui para quando você for visitar a cidade de Olinda, ter um guia que realmente tem conhecimento e vai agregar à sua visita. Se inscreva no canal TV Fagundes. Vamos começar o nosso passeio pelo Centro Histórico de Olinda. Afinal de contas, Olinda é conhecida nacionalmente pelas ladeiras e casas coloridas com 4 séculos de história. Nosso segundo ponto de parada é a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, e nessa igreja, o guia turístico Júlio dá uma aula para os alunos explicando como surgiu essa igreja e sua história. E Caetés eram os índios que habitavam aqui, né? O que é que vocês sabem aí sobre os índios Caetés? Tem uma coisa bem famosa aí na história que eles fizeram, os índios Caetés, e o pessoal que é historiador, que estudou tal, sabe do ocorrido, né? Mas sabem de alguma coisa? O feito que eles fizeram foi o seguinte: os índios Caetés, eles comeram o primeiro bispo do Brasil, que já tinha nome de comida, que foi o Bispo Sardinha. Acho que eles estão Primeiro bispo do Brasil. Então, Marim, toda essa área aqui, toda essa área aqui do litoral eram todos canibais. Os Caetés, Tupinambás, Potiguaras, Tabajaras e assim vai. Caiu aqui, não. Era dessa forma aí. Então é o seguinte, depois do Marim dos Caetés veio Vila de Olinda e depois veio a cidade de Olinda. A cidade de Olinda foi uma das cidades mais ricas de todo o mundo devido à cana-de-açúcar, né? Então, no caso, o açúcar, quando saía daqui, ele era refinado na Holanda. Por isso que teve essa briga aí, né, dos holandeses, a invasão holandesa, tudo devido ao açúcar, né? A União Ibérica também estava no meio. Olinda é uma das cidades mais ricas, até mesmo que Lisboa, né? E aonde é que eles refinavam açúcar? Refinavam na Holanda. Então, na Holanda, que eles vendiam para a Europa. Então, todo mundo na Europa era doido pelo pó branco. Pó branco hoje em dia é outra coisa, mas antigamente era o açúcar, né? Então, era dessa forma aí. Depois disso aí veio a cidade de Olinda, né? As primeiras construções estão aqui. Primeira Ordem dos Carmelitas no Brasil, a primeira Faculdade de Direito do Brasil. Temos aqui a primeira Ordem Franciscana, o primeiro hospital. Vocês vão ver tudo isso aí. Pronto, essa construção aí, por exemplo, ela é de 1588. 1588, essa construção aí, todo estilo barroco, vocês podem ver. Ali no nicho temos Nossa Senhora do Carmo, mas também conhecida como Nossa Senhora do Carmelo, devido à vinda do Monte Carmelo, Israel. Nosso terceiro ponto de parada foi a Praça João Alfredo. Aqui na Praça João Alfredo tivemos mais uma aula sobre a história do Brasil. Essa Casa Vermelha aqui, ela ficou bastante famosa, né? Depois que o presidente do Brasil, o ex-presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, ele veio para cá e o pessoal começou a dizer que o Maurício de Nassau morou nessa casa aí, certo? Essa casa é do século XIX, Maurício de Nassau é do século XVII, né? Ele não viveu 200 anos. Ele ficou no Palácio Friburgo, que ficava lá em Recife, né? E atualmente é o Palácio do Governo. Outra coisa aqui, ó, temos essa casa aí. Vocês estão diante aí de uma das casas mais antigas de toda a América. Essa casa aí é uma casa do século XVI. Você pode ver essa varanda aí, ó. Tem o trabalho de muxarabi. Muxarabi são esses buraquinhos aí que vocês estão vendo, inventado pelos árabes no século XIV, para proteger as filhas e as esposas. Porque quem estava fora não via quem estava dentro e quem estava dentro via quem estava fora. Essa casa é tão antiga que essa ladeira que vocês estão vendo aqui, ó, ela era bem mais inclinada, mais ou menos uns 2 metros ainda abaixo que aqui. Então o que é que acontece? Com o tempo, com as construções, aquelas portas que vocês estão vendo ali, antigamente elas eram janelas. E as janelas já viraram portas, por conta que o piso ele foi aumentando, né? Para entrar nesse local
por essa parte aqui, você tem que descer alguns degraus. A porta principal é a do lado esquerdo. Essa casa foi tão importante que o imperador Dom Pedro II, junto com a imperatriz Teresa Cristina, ficaram hospedados nessa casa aí, em 1859, quando eles vieram aqui em visita ao Nordeste para reunir, né, o exército contra a guerra com o Paraguai. Ó, vocês estão vendo as casas aqui, elas são todas estreitas, mas elas vão de uma rua a outra, entendeu? Quanto mais larga a casa, mais imposto se pagava antigamente, né, para a coroa portuguesa. Então eles faziam as casas estreitas e longas e compridas. Nosso quarto ponto de parada foi o Palácio dos Governadores, atualmente a Prefeitura de Olinda. Então, o Palácio dos Governadores, porque era aqui que era o governo de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, os 3 estados, eles eram governados daqui. Daqui também funcionou a Confederação do Equador, que foi uma pequena revolução que ocorreu após a independência do Brasil em 1824. Então, alguns estados do Nordeste, esses 3 estados estavam juntos, e eles fizeram o seguinte, eles queriam a independência, né? Queria se separar do Brasil, entendeu? E outra coisa que ocorre nessa Confederação do Equador é que esse nome aí seria o nome do país, devido a ficar próximo da linha do Equador. Aqui também funcionou o governo de Moçambique e Angola, ficava muito distante, né, deles governarem da Europa, aqui essa parte do Brasil e também na África. Então eles governavam também desse edifício aqui. Então daqui é muito mais próximo de se governar devido a ficar somente 3.500 km. Um pouco mais que isso daqui para São Paulo, né? Daqui para São Paulo dá mais ou menos 3.000. Pronto, então diretamente daria na Angola, né? Que antigamente era Dongo, né? Dongo, que era aquela área que tinha ali bem próximo ali da Angola, Camarões, então era chamado de Dongo. Nosso quinto ponto de parada foi a Basílica de São Bento. Eis aqui outra bela igreja barroca de Olinda e vamos conhecer mais um pouquinho de sua história. Vocês podem ver aquela parte de cima ali, ó, temos o brasão de São Bento. Esse brasão aí, temos o seguinte, temos o leão, que significa a bravura do povo, o báculo que ele está segurando é o abade, é o monge mais importante de todos, né, de barbas longas. O báculo que ele está segurando, o leão. O castelo representa o poder português, o sol representa o futuro e a mitra, que é a palma, representa o Papa. As portas e as janelas são todas de madeira de jacarandá, as laterais pesam 700 quilos e a central pesa 1 tonelada. Tudo isso aqui, estilo barroco, tudo feito à mão, cada detalhe vocês estão vendo aí, ó. Eram pedras enormes de arrecifes e eles faziam todo esse trabalho aí à mão, né? Na parte esquerda aqui do mosteiro funcionou a primeira faculdade de Direito do Brasil, em 1827. Nessa faculdade de Direito, ela passou daqui para a Prefeitura de Olinda, ali no Palácio dos Governadores, e atualmente ela fica em Recife. Minha voz está com um pouco de eco, né? Porque antigamente não tinha microfone nem som. Então o que é que as pessoas faziam? No caso, o padre ele ficava num púlpito desse aqui, ó. Então a missa era celebrada no púlpito desse. E esse eco, para a voz ter mais alcance, a maioria dos tetos antigos, eles são curvados. Então quanto mais curvado o teto, né, mais eco se tinha e a voz tinha mais alcance. E a missa era celebrada daqui para que o padre ficasse próximo dos fiéis, né, que o altar era muito distante. Hoje tem microfone, tem som, então a missa é realizada dos altares, mas antigamente eram desses púlpitos aí vocês estão vendo. O teto, tanto aqui quanto de lá, eles eram pintados com pigmentos naturais, porque antigamente não existia tinta. Então esses pigmentos eram o coloral, eram algumas frutas que eles utilizavam também várias sementes, e o pó dessas sementes misturavam com a clara do ovo, né? E para manter essas pinturas, eles utilizavam como se fosse um verniz, o óleo de baleia, né? Que era o que eles tinham de mais resistente antigamente. Essas pinturas aí, elas não eram pintadas no chão e colocadas lá, eram
eram pintados lá mesmo. A técnica europeia era um andaime, o pintor deitado com o braço curvado e pintavam todas essas dimensões aí que vocês estão vendo. Ali no centro temos São Bento, no lado esquerdo o Papa Gregório Magno e do lado direito a irmã gêmea de São Bento. São Bento foi o único santo que morreu em pé e rezando, como tem naquela parte ali de cima, São Bento indo para os céus. Nosso lado direito aqui temos Nossa Senhora do Pilar, que está um pouco escondido aqui, né? Nessa parte de cá. Nossa Senhora do Pilar, padroeira de Saragoça. E aqui no nosso lado esquerdo temos o quadro de São Sebastião, um dos quadros mais antigos do Brasil. Quadro do século XIV, ele foi pintado na Itália, da Itália foi para Portugal e atualmente está aqui. Toda essa área aqui que vocês estão vendo aí, todo esse ouro ele estava um pouco danificado. Esse altar aí ele é de 1761, mas o ouro ele estava dessa forma aqui, ó, precisando de restauração. O que ocorre? No ano 2000, o governo americano faz uma proposta para o governo brasileiro. Eles queriam algo que representasse o Brasil 500 anos, lá nos Estados Unidos. Então o que é que acontece? Todo esse altar aqui, ele foi separado em 53 partes e vai para os Estados Unidos. São 6 meses de restauração e 6 meses de exposição no Museu de Guggenheim, em Nova York. Depois que passa o contrato, depois de um ano, ele retorna para cá, em 2001, mas não com ouro somente de 18 quilates, mas por cima com ouro de 22 quilates, que é o que vocês estão vendo aí. Quando eles faziam esse tipo de trabalho, o que é que se fazia? A madeira, ela talha, depois coloca gesso e depois coloca-se o ouro. Se colocar o ouro diretamente na madeira, depois de um tempo ele cai. Então tudo é revestido com gesso. Mas o que vocês vão ver por aí, nas outras igrejas, é diferente dessa aqui, ó. Essa aqui é ouro por completo. Madeira cedro e ouro por completo. As outras vocês vão ver partes de gesso, algumas partes brancas. Essa aqui não. Essa aqui é tudo completo. Na parte de cima era onde ficavam os senhores de engenho, né? Nessas partes laterais. Na parte de baixo aqui, as pessoas menos ricas. Muita gente fala que os pobres ficavam embaixo e os ricos ficavam em cima. Na cidade de Olinda não existiam pessoas pobres. Todo mundo que morava em Olinda era rico. Porque é o seguinte, a cultura da Holanda, por exemplo, né? Aquela parte ali de Amsterdã, então eles fizeram o quê? Eles escolheram o Recife para viver lá, por conta que o Recife é próximo dos rios e dos mares. Já a cultura portuguesa é o seguinte, é nas montanhas. Nas montanhas ficam os ricos e o governo, e na parte de baixo ficam os pobres. Por isso que aqui ficavam os senhores de engenho e as pessoas ricas, e na parte do Recife ficaram as pessoas pobres, que depois chegaram algumas pessoas ricas, né? Que eles chamaram de mascates, que eram os comerciantes portugueses que chegaram lá depois. Mas era assim, então, menos pobres. Então, à noite, não é? Como essa parte aqui era muito escura, então, os senhores de engenho ficavam na parte de cima e as pessoas menos ricas ficavam na parte de fora, olhando o Cristo da janela. E através da janela, por conta que temos ali, ó, o Cristo, né, de costa para o altar, que muita gente acha estranho, por conta que o Cristo ele é para estar no altar, de costas para o altar, devido a isso aí, porque a noite era celebrada naquela parte ali de cima. Nossa sexta parada foi na casa do cantor Alceu Valença. Isso aqui, ó, essa casa azul e branca é a casa de Alceu Valença. Azul e branca. Nosso sétimo ponto de visita foi a Ladeira da Misericórdia até o Alto da Sé. E aqui tem mais história para se contar. Na Ladeira da Misericórdia, demos uma paradinha no antigo Senado, nosso 8º ponto turístico. E logo em frente, Mercado da Ribeira, nosso 9º ponto de parada. Nosso 10º ponto de parada foi a Igreja da Misericórdia, que fica já aqui bem no alto. Nosso 11º ponto de parada foi o Convento de São Francisco. Aqui é onde as pessoas lavavam as mãos antes e após a missa. Aqui temos Louvado seja o Santíssimo Sacramento para sempre, abreviações em português como era antigamente, e aqui o V ainda com som de U.
As paredes elas são bastante largas, então elas têm mais ou menos 1,20 m a 1,5 m, né, de espessura. Como temos aqui essa parte da porta. Estão vendo aí? Ó, vai até a parte amarela lá. Então, como não existia cano antigamente, então o que é que eles faziam? Lavavam as mãos aqui, mas dentro da parede tinha uma caixa que eles colocavam água benta, certo? E a água saía por aqui e eles tapavam com um pedaço de madeira. Ali naquela parte de lá temos o quadro, né? Aquela Santa Ceia. Essa pintura aí foi toda pintada com pigmentos naturais, igual eu falei lá na outra, né? Do teto, do mosteiro. Então, do mesmo jeito. Aqui não temos a assinatura do pintor, por conta que aí foi uma doação. Quando era uma doação, eles colocavam o seguinte, colocavam a própria imagem, um objeto, coisas desse tipo aí. E para quem não veio na outra vez, o que é que temos de diferente aqui nessa Santa Ceia? E aí, alguém sabe? O gato, isso. Então o gato ele representava, né, o símbolo do pintor. E antigamente quando faziam as pinturas, se pintava assim o cachorro representa a fidelidade e o gato representava traição. Por isso que é o símbolo do pintor e ele está ao lado de Judas. É uma pintura em madeira e utilizavam óleo de baleia para proteger a pintura, né? Por isso que está aqui até hoje essa pintura. Nosso 12º ponto de parada, Alto da Sé, em Olinda. Este é o ponto mais panorâmico da cidade e de localização de alguns dos principais pontos turísticos de Olinda, como a Catedral da Sé e o elevador. Nosso 13º ponto de parada foi a Catedral da Sé. Localizada no Alto da Sé, trata-se de uma igreja barroca construída no século XVI e conta com itens que remetem ao período da colonização portuguesa e guarda o túmulo do arcebispo Dom Helder Câmara. O 14º ponto de parada foi o Instituto Ricardo Brenan, um espaço cultural sem fins lucrativos, inaugurado em 2022, que tem em seu acervo uma das maiores coleções particulares do Brasil. O Instituto Ricardo Brenan possui uma das mais modernas instalações museológicas do Brasil, abrangendo um complexo de edifícios construído pelo Museu Castelo São João, Museu de Armas Brancas, Pinacoteca, Biblioteca, Auditório, Jardins das Esculturas e uma galeria para exposição temporárias e eventos. Olá, gente que acompanha o canal TV Fagundes. Nós estamos aqui no Instituto Ricardo Brenan com a professora Jadilma, professora de História, e o grupo de alunos lá de Fagundes. Jadilma, fala um pouquinho da importância de aulas de campo como essa para a formação dos alunos. Essa aula ela é pensada para o 3º ano, para que eles tenham uma vivência de tudo aquilo que eles estudaram ao longo do processo educacional deles. Então é um momento deles concretizarem, deles terem um encontro maior com a arte, tá certo? Com as influências artísticas, com a cultura, com a colonização do Brasil, como nós tivemos a aula lá na cidade de Olinda, e principalmente para que o universo cultural deles se amplie e veja como estudar se faz importante, e é importante a gente ter esse conhecimento, ter essa cultura, para que nós possamos cada vez mais ampliar nossos conhecimentos. Estamos aqui agora com a estudante Daiane, né? Qual a importância de aulas de campo como essa para você que está aí concluindo já o ensino médio? Assim, é uma experiência muito boa, por causa que a gente conhece lugares novos, né? E históricos. E aí, o que achou dessa aula de campo aqui em Olinda, Pernambuco? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se possível, seja membro desse canal, apoie o nosso trabalho. Valeu, gente, e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal TV Fagundes.